A série de provocações entre petistas e tucanos, antecipando a disputa presidencial de 2014, começou na semana passada, quando a presidente Dilma foi lançada pelo ex-presidente Lula como candidata à reeleição em 2014. A declaração de Lula foi feita um dia após Fernando Henrique Cardoso ter afirmado em seminário realizado em Minas Gerais, ao lado de Aécio Neves, que Dilma é ingrata por negar a herança dos governos do PSDB de 1995 a 2002. Eu sou Tarcísio Holanda e este é o programa Brasil em Debate, que é transmitido pela TV Câmara e a Rádio Câmara. E para debater a antecipação da campanha eleitoral, convidamos os deputados Paulo Abiakel, do PSDB de Minas Gerais, e Fernando Ferro, do PT de Pernambuco. Deputado Paulo Abiakel, como é que o senhor vê essas provocações que hoje estão aí entre os petistas e os tucanos? Em primeiro lugar, um grande abraço, Tarcísio, um abraço, Fernando Ferro. Eu não vejo isso como uma antecipação da eleição, meu caro Tarcísio. Eu vejo isso como algo absolutamente natural do processo democrático, principalmente no momento em que há uma tentativa por parte do PT de tentar demonstrar à nação brasileira que todas as melhorias, todos os benefícios que, sem dúvida nenhuma, inegavelmente, vêm ocorrendo com o país, ocorreram apenas após o advento do governo petista, o que não é verdade. Tudo o que há de bom no país hoje é fruto de vários governos, não só o governo de Fernando Henrique Cardoso, mas os governos anteriores também. E lá na frente, quando formos julgar a história daqui a 20, 30 anos, muitos outros governos depois do PT também haverão de ter contribuído para o progresso do país. Na verdade, o Fernando, como ministro da Fazenda, foi quem restaurou a estabilidade econômica no governo do Itamar Franco, que tinha sido 20 anos de instabilidade, de inflação alta. Isso é um dado da realidade, né? É uma satisfação estar com você, o Paulo. Realmente, nós não podemos desconhecer que a história tem um fio. Claro. Tem um fio de continuidade. Mas algumas épocas são marcadas pela ação e intervenção de alguns políticos. Por exemplo, a era Vargas é reflexo de uma ação de um estadista, de um presidente que se preocupou com isso. O Juscelino Kubitschek também cumpriu uma função na história do Estado brasileiro muito importante. E eles ficaram realmente, se projetaram, porque tiveram a competência e a capacidade de aproveitar esses momentos. Eu acho que é o que está acontecendo agora, sem desmerecer as contribuições, inclusive, que começaram com Itamar Franco, né? O governo de Itamar Franco, nós fazíamos oposição, mas temos que reconhecer que teve uma percepção muito aguda na importância da estabilidade da moeda. Isso daí, para nós, era algo assim que temos que considerar como um processo de aprendizado e que realmente nós temos a obrigação de manter para dar continuidade a esse trabalho. Então, eu acho natural essa exposição e essa pretensão do PT de exaltar os seus feitos. Mas eu também não posso deixar de reconhecer que a história não é estanque, não é separada, não é só de saltos quânticos, não. Ela tem realmente contribuições passadas e vem de antes, de muito antes. Então, acho que nós estamos vivendo um momento importante, que é de crescimento econômico, a importância do país, com consolidação da democracia, que eu acho que esse é o grande legado dessa quadra política do país, que vem do governo Fernando Henrique, o governo Lula, agora com a presidenta Dilma. E desde Itamar, né, que é onde realmente começou a se esboçar uma ideia de um Estado democrático de direito no Brasil, que está em construção. Mas eu acho que é o grande legado dessa quadra da política brasileira. E, deputado Paulo Abiaco, o Brasil hoje assumiu uma posição importante na economia mundial. O país já é a sexta economia do mundo. E claro que tende a se colocar entre os primeiros, porque o país tem uma extensão territorial vastíssima,
tem 150 milhões de hectares produtivos de reservas, como diz o ex-ministro da Fazenda e ex-deputado Delfim Neto. Quer dizer, é um país que tem realmente condições de ficar entre os primeiros na economia do mundo, né? Sem dúvida, sem dúvida. O fato do Brasil estar prosperando e crescendo é muito mais, na minha opinião, decorrente das nossas riquezas naturais e das virtudes do povo brasileiro, até mesmo do que propriamente das formas ou formatos de gestão. Era previsível lá atrás, ainda muitos anos atrás, ainda nos tempos em que Delfim Neto ainda era ministro do Planejamento, ainda no regime militar, que o Brasil viveria, no futuro, um período de grande prosperidade, bastando para tanto que houvesse um processo de reorganização do quadro econômico, a estabilização da moeda, algo que Fernando Henrique Cardoso fez. Mas eu, tal qual Fernando Ferro, sou muito tranquilo em analisar os benefícios do governo do PT e, de forma nenhuma, me negaria a fazê-lo. Agora, é claro, nós temos que imaginar sempre, como bem disse o Fernando Ferro, que essas quadras são marcadas com algo de muito positivo, e nesse caso do governo petista há inúmeros aspectos positivos a realçar, mas há também aspectos negativos. Hoje nós temos um poder executivo hipertrofiado, que impede, por exemplo, a melhor acomodação dos interesses constitucionais, que são exatamente as prerrogativas do legislativo. Então, é preciso também não desconsiderar que, assim como no governo Vargas, citado por Fernando Ferro, houve excessos de autoritarismo, inclusive com o exacerbado uso dos decretos-leis, houve também um momento de grande populismo, de grande popularidade do presidente da República. É aí que nós temos que tomar cuidado. Enquanto o governo vai bem, enquanto o Brasil está crescendo, está tudo certo. Só não pode crescer às custas de arranhões no Estado Democrático de Direito, no equilíbrio dos poderes e principalmente no excesso da propaganda oficial. Mas eu quero acreditar que nós estamos realmente caminhando para ver o Brasil como um país não só absolutamente sólido sob o ponto de vista da economia, mas também, embora nós tenhamos aí a perspectiva de algumas turbulências pela frente, mas também um país em que a pobreza tenha sido erradicada, a moeda esteja estabilizada e os problemas terríveis que hoje existem de infraestrutura superados. Seja no próximo governo, que eu torço que seja do PSDB, seja no governo que eu tenho certeza o Fernando Ferro torce para que continue sendo do PT. Agora, deputado Fernando Ferro, nós estamos atravessando, quer dizer, o mundo está atravessando uma fase de crise econômica. A Europa e os Estados Unidos. A Europa e os Estados Unidos são os dois grandes mercados do Brasil, de produtos brasileiros. Isso certamente vai se refletir aqui fatalmente, não é? Como é que o senhor analisa essa perspectiva de crise econômica nos maiores mercados do mundo? Primeiro que eu considero que nós temos tido competência para atravessar essa crise mundial crescendo, mesmo que neste ano tivemos um crescimento muito pequeno, mas nesse período do governo Lula, da presidenta Dilma, nós temos um crescimento diferente do que acontece em outras partes do mundo, particularmente na Europa e nos Estados Unidos, né? A crise no Japão, setores da Ásia também. Mas fazemos parte de um grupo de países, do chamado BRIC, que está crescendo nesse processo. E nós tivemos a capacidade de despertar o mercado interno, de trazer o país para si, de fazer um movimento de restauração, digamos assim, das possibilidades para a maioria do povo brasileiro. O Celso Furtado falava com muita competência que o Estado brasileiro era governado para cerca de 20%, no máximo 30% da população. O Estado brasileiro era planejado para 30% da população no máximo. Então, isso foi uma escolha política que tinha à época. Nós tivemos no período da ditadura militar um período de crescimento econômico com grande concentração de renda, mas foi um crescimento econômico que inclusive introduziu bases para fortalecimento da estrutura do Estado, né?
E é inegável que teve questões importantes na área da energia, da infraestrutura de estradas, etc. Mas com essa característica, sem liberdade e com injustiça social, né? Nós estamos vivendo um momento importante que é crescer a economia com democracia e com ampliação de cidadania, de direitos, a redução da miséria e da extrema pobreza, a ascensão de segmentos da classe média, revela que nós estamos vivendo um momento importante do país. É claro que nós temos sempre que estar atento para essa crise, porque nós somos um país, não somos uma ilha, né? Mas nossas relações com a China, com a Índia, com a África, com a América Latina, nós aumentamos muito o nosso comércio com esses outros polos, esses outros centros, e a América Latina vive um momento privilegiado. Nós temos em todos os países regimes democráticos, né? E temos um processo de crescimento econômico com inclusão social. Nosso continente está vivendo um período de extrema bondade, digamos, benesses e benfeitorias do Estado para a sua população. Mas é inegável que nós temos que ter atenção e acompanhar a crise que se desenrola em outros países. Crise econômica com consequências políticas. Veja-se aí o caso da Itália, o impasse gerado politicamente em função de uma grave crise econômica. A Espanha, Portugal, Grécia. Até a Alemanha. A Alemanha, que é quem sustenta toda essa estrutura, e a França, que ainda consegue segurar, mas são parceiros, inclusive parceiros comerciais do Brasil, dos quais problemas poderão repercutir até a nossa economia. Mas eu considero que nós estamos estabelecendo um processo de reequilíbrio da nossa balança comercial em termos de parceiros, né? Os Estados Unidos não é mais o nosso principal parceiro econômico, a China e a própria América Latina Andaram se reduzindo as exportações, né? Teve consequência da crise. Em razão dessa crise. Dessa crise. Mas é natural que num momento de turbulência desse, que não é uma crise de solução imediata, se prevê que nós vamos ter mais alguns anos para conviver nessa situação, mas o Brasil tem navegado nessas águas turbulentas com relativa competência. Eu acho que isso nos dá a segurança e nos dá a tranquilidade para acreditar que isso vai continuar fortalecendo o Brasil no cenário internacional e principalmente as nossas instituições. Com os nossos defeitos, mas estamos caminhando de uma maneira positiva. Nós estamos conversando com os deputados Paulo Abiaca, do PSDB de Minas Gerais, e Fernando Ferro, do PT de Pernambuco. O nosso tema é a antecipação da campanha eleitoral. Eu sou Tarcísio Holanda e este é o programa Brasil em Debate, que é transmitido pela TV Câmara e a Rádio Câmara. E o senhor deputado Paulo Abiaca, como é que vê esses transtornos na economia mundial, essa repercussão sobre o Brasil, porque nossas exportações estão sofrendo com isso, estão se reduzindo, os mercados são lá, né? Estados Unidos e Europa, além da China, que é o novo mercado do mundo, né? Bem, Tarcísio, em primeiro lugar, eu quero acreditar que nesses 8 anos do governo do PT, o Poder Executivo poderia ter enfrentado problemas sérios que se transformaram em fortes gargalos para o desenvolvimento da nossa economia e que, inegavelmente, teriam feito, uma vez superados esses problemas, com que o país estivesse hoje numa condição ainda melhor de competição com os chamados países do BRIC, ou do BRICS, considerando a África do Sul. Nós somos hoje um país que não temos portos, não temos nenhuma infraestrutura rodoviária. As nossas rodovias são comparadas às rodovias dos países mais pobres do mundo. Não se construíram ferrovias, não temos aeroportos, a indústria está sucateada, não fizemos a reforma tributária. De forma que é claro que isso impacta. Impacta onde? No setor produtivo. E, sem dúvida nenhuma, isso tem se transformado num dos fatores para que o nosso PIB, anunciado como PIBão, acabasse se transformando num PIBinho. E o crescimento nosso, tão esperado, na América do Sul, comparado, imagine você, apenas ao do Paraguai.
Quer dizer, nós ainda conseguimos crescer apenas, dentre todos os países da América do Sul, apenas mais do que o Paraguai. Então, sem entrar no debate político de que há virtudes no governo do PT, todos os governos têm virtudes e têm defeitos, eu poderia dizer que um dos maiores defeitos do governo do PT foi não ter enfrentado as reformas estruturais. E eu falei agora há pouco na questão do poder executivo hipertrofiado. O que acontece com isso? O poder executivo é como um enorme polvo. Ele detém poderes para definir tudo sobre tudo no país inteiro. Só que os técnicos da esplanada do Ministério não conhecem o país profundamente. Eu tenho certeza que o deputado Fernando Ferro vai concordar comigo. Um técnico do Ministério da Infraestrutura ou do Ministério das Cidades, que mal conhece, quem sabe, muitos até conhecem bem o país, mas a maior parte, ainda muito jovem, que mal saiu aqui do conhecimento do que é o Brasília e as principais cidades do país, São Paulo e Rio de Janeiro, não conhecem os verdadeiros problemas lá do sertão de Pernambuco. Então, eu tenho a impressão que nós também perdemos a oportunidade de fazer a chamada reforma do Pacto da Federação, que é dar maior distribuição de recursos para estados e municípios. Tudo isso impacta na economia brasileira. Tudo isso achata a economia brasileira. Esses problemas de infraestrutura são problemas do gigantismo do Brasil. O Brasil é um país continental. Tem 8 milhões e 500 mil quilômetros quadrados. É um país muito grande, é um continente. Quer dizer, o país não tem estrada de ferro. E isso é uma deficiência nossa, porque a Europa é toda cortada de estrada de ferro, os Estados Unidos todo cortado de estradas de ferro. É uma opção, né? Nós não temos. E nós, agora que tem esse projeto da Norte-Sul, tem o Leste-Oeste, A Transnordestina a Transnordestina, está sendo construída assim. então, que vão realmente criar uma malha razoável no país, mas é preciso estendê-la também para o Pequeno. sul. Não, Para o sul. você me perguntou como é que eu analisava as dificuldades econômicas que o país está vivendo. Eu atribuo à falta de investimento e ao atraso do chamado plano de aceleração do crescimento, mas, sobretudo, ao enfrentamento das reformas, um dos problemas pelos quais o Brasil hoje paga um preço muito caro de estar vivendo turbulências na economia, diferentemente da opinião do meu ilustre colega Fernando Ferro, que atribui essas dificuldades econômicas a um cenário nacional. Eu acho que nós estaríamos muito mais competitivos no mercado externo se já nos 2 ou 3 primeiros anos dos governos de Lula e de Dilma, inclusive, nós tivéssemos enfrentado as reformas, dentre as quais a reforma da infraestrutura nacional, com investimentos efetivos, onde é necessário fazer investimentos efetivos. Estradas, nós não temos estradas. Nós temos em Minas, que é o centro do país, sem querer aqui me estender, meu caro Fernando, me desculpe, Minas é o estado central. Por lá passam todas as rodovias federais. Estado Mediterrâneo, né? Lá temos uma rodovia da morte e temos o viaduto das almas. Quer dizer, é algo que realmente já podia ter sido enfrentado. Deputado Fernando Ferro, o senhor como é que vê essa crítica do deputado Paulo Abiaga? Excessivamente pessimista. Eu compreendo o papel da oposição. É sempre desmerecer, reduzir as ações do governo. Eu já fui oposição e nós nos esmerávamos em procurar esconder os aspectos positivos e enfatizar o que estava faltando. Mas é inegável. Na malha rodoviária do Brasil, a duplicação da BR-101, a duplicação de vários trechos, né? Agora, isso estava atrapalhado, inclusive porque nós herdamos também essas condições. O próprio sistema ferroviário do Brasil, que começou agora está saindo, e é muito pouco ainda para o tamanho, para as dimensões continentais dessa nação, e para a necessidade dos modais de transporte serem diversificados. Qualquer país que se pretenda, e com o tamanho do nosso, tem que ter um sistema ferroviário de porte para reduzir esses custos. Nós temos ainda dificuldade no transporte marítimo também, né? Nos nossos portos. Agora,
estamos Não aí... tem cabotagem. Exatamente, foi acabado... Acabou-se a cabotagem que tinha nos anos 40. Exatamente. Nós fizemos umas opções pelo transporte rodoviário que foram opções que provocaram problemas ambientais sérios e gargalos que agora nós estamos tendo que enfrentar. Mas é inegável que nós estamos tomando iniciativa nessa parte. A iniciativa de abrir concessões para a infraestrutura que o Estado sozinho não tem condições de fazer, na área dos aeroportos, dos portos, das rodovias, das ferrovias, são iniciativas que estão caminhando para mudar essa situação. Posso até concordar com o deputado que talvez o ritmo não seja o adequado, mas o caminho está correto. Nós enfrentamos dificuldades. Para muitas obras de infraestrutura, nós vamos fazer hoje, vamos citar, por exemplo, a hidrelétrica de Belo Monte, nós temos toda semana uma ação para embargar a obra. Nós temos que discutir isso. Como é que pode você querer fazer uma obra e não ter uma política respeitando, evidente, condicionantes ambientais, condicionantes sociais? Por que não ter um processo que dê continuidade? Começa uma obra, porque é uma liminar, o promotor de canto tal se sente no direito, que ele tem a competência jurídica para isso, mas sendo o direito de fazer uma intervenção, muitas vezes com motivações outras que não propriamente a questão, para uma obra. O Tribunal de Contas, às vezes no seu exercício, faz uma análise que não é correta, compara estrada com refinaria e pensa que é a mesma coisa, que é o mesmo processo de engenharia, e não é. Então, muitas vezes, os técnicos estão descolados dessa realidade, eu concordo. E aquelas duas hidrelétricas do Rio Xingu equivale ao quase ao potencial de Itaipu. Do Madeira, né? Madeira, aliás, do Rio Madeira. Já estão começando a gerar energia, inclusive. Quase o equivalente a Itaipu, né? As duas. Enfrentaram todas elas uma bateria de restrições e de ações judiciais, judicialização desse processo. Isso tudo atrasa. Então, na verdade, nós tivemos problemas. Outras coisas foi por incompetência também de contratação de empresas que não tiveram capacidade de fazer. O caso da transposição do Rio São Francisco. Empresas entram num processo de licitação, colocam o preço abaixo e depois ficam querendo aditivos para aumentar os preços, além da corrupção que nós identificamos nesse processo de construção. Que existe, né? Existe, lamentavelmente, corrupção envolvendo empresários e agentes do Estado, que nós temos que ter um esforço muito grande para mudar isso. Aí eu concordo, nós temos que ter um debate sobre reforma, mas o deputado Paulo Abiac sabe como foi governo e sabe que a hipertrofia do executivo, ela não existe agora no governo Lula. As medidas provisórias foram usadas sobejamente no governo Fernando Henrique e a gente reclamava dessa hipertrofia. Não, na verdade, um debate sobre o Estado brasileiro é o que precisa ser feito, suprapartidariamente, para compreender isso. Eu entendo que é preciso fazer esse debate, porque nós temos a deformação da nossa estrutura política. A reforma política, essa para mim, é uma das reformas capitais. O Executivo nem sempre tem interesse em fazer esse debate. O Legislativo, o que é que poderia fazer? Tem alguns partidos que querem fazer esse debate, mas tem um grosso de partidos que não quer fazer essa discussão. É verdade. Tem uma miríade de siglas, que eu não diria nem partidos, que não querem fazer essa discussão, não se interessam em ter uma estrutura partidária. É um assunto que divide a casa, Olha, né? Lamentavelmente, a gente tem que reconhecer que alguns grupos juntam 3 letras, chamam de partido político e vão fazer negócio. Isso é lamentável. Isso não vai funcionar. Eu acho que o Brasil tem que reduzir, tem que criar um mecanismo para disciplinar isso. Eu não sou contra impedir os partidos de se formarem. Agora, não pode um partido com 3 letras querer tempo de televisão, fundo partidário, sem ter voto. Então, isso é errado, não é democrático, isso é injusto. Os partidos que tiverem expressão histórica, eleitoral, política, esses terão direito, é isso. Mas juntar 3 letras e chamar de partido para ir vender tempo de televisão, fazer negócio, fazer aliança e vender espaço para candidatura, isso é picaretagem. E nós temos que fazer esse debate sobre isso. Eu sei que não é fácil, porque com mais de 30 partidos, o debate aqui não é fácil. Se a sociedade brasileira não entrar nessa discussão, acho que nós não vamos ter nosso sucesso tempo está nesse debate. praticamente esgotado. O senhor quer dizer alguma coisa, deputado Paulo Abiac? Eu quero concordar com o deputado Fernando Ferro nesse tocante. É possível, sim, enfrentarmos o problema com a ajuda da sociedade civil. E o deputado está coberto de razão. É preciso nós
colocarmos de novo essa questão da cláusula de barreira em discussão. Infelizmente, o Supremo Tribunal Federal recentemente impediu que nós levássemos adiante uma votação determinando a instalação da cláusula de barreira, que é exatamente isso. Podem existir no país centenas de siglas, de conjuntos de pessoas que se unem em torno de uma sigla, mas elas não terão representação popular aqui no Congresso Nacional. O Supremo Tribunal Federal entendeu que devia haver a decisão por meio de uma reforma constitucional. E então que a façamos o mais rápido possível, porque, sem dúvida, a reforma política é a mãe de todas as reformas. Nós precisamos fazê-la urgentemente para organizar melhor o sistema político brasileiro e, inclusive, dar mais condições para que o Congresso possa fazer uma agenda da sociedade e não exclusivamente uma agenda de interesse do governo, que são coisas completamente diferentes. Não necessariamente assuntos que sejam de interesse do governo servem diretamente à sociedade. Podem vir a servir depois, indiretamente. Mas nós não podemos usar mecanismos que, inclusive, ferem a Constituição Federal, como tem ocorrido no governo do PT, com o exacerbado uso de medidas provisórias inconstitucionais, porque não tem relevância e nem urgência, para tratar de assuntos como criação de cargos que podem ser tratados pela via ordinária, como projeto de leis, etc. Nós estamos encerrando o programa Brasil em Debate. Muito obrigado aqui pela presença dos deputados Paulo Abiaga, do PSDB de Minas Gerais, e Fernando Ferro, do PT de Pernambuco. Estamos encerrando o programa Brasil em Debate, que discutiu a antecipação da campanha eleitoral. Eu sou Tarcísio Holanda e esperamos por todos no próximo programa.